Minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, estamos dando início a mais um Projacast aqui do nosso estúdio Paulo Freire. E hoje nós estamos com a nossa companheira presidenta do nosso sindicato, Séfora Freitas. Tudo bom, Séfora? Tudo bem, Ronildo? Vamos apresentar as novidades para a nossa categoria, não é? Exato, Séfora. O Simpro já teve, Séfora, uma reunião com a nova secretária de Educação. Primeiro eu queria que você nos apresentasse, Séfora, porque a base está nos perguntando se a secretária é de fato a secretária ou ela está respondendo pela Secretaria de Educação. E como vocês tiveram uma reunião com a professora Mônica, eu queria que você nos colocasse primeiro essa questão, para a gente ter essa dúvida da nossa base. Na verdade, ela ontem se apresentou dizendo que está acumulando duas funções, né? E a gente ainda continuou nesse sentido, de acumulando dos cargos, e eu disse a ela que isso não interfere nas nossas negociações, porque se ela está acumulando duas funções na secretaria, é porque ela tem condições de dar conta. E ela confirmou isso e disse que sim, que a gente podia dialogar tranquilamente, e nos recebeu bem, e foi uma conversa bastante produtiva. O importante, Sérgio, que a gente estava tendo, o sindicato e a categoria estava tendo uma dificuldade de ter esse contato, né, porque nós não tínhamos ainda, de fato, a secretária e algumas coisas, muitas questões estavam pendentes, e teve essa reunião com a nova secretária de Educação e vários pontos foram discutidos. Então, nós iremos, Sérgio, hoje, destrinchar cada ponto do que foi debatido lá nessa mesa de negociação entre o Ciproja e a Secretaria de Educação de Jabotão. Então, eu só queria dizer, Ronildo, antes de você fazer a primeira pergunta, é que foi interessante a gente ter ido na sexta-feira, porque a gente, na reunião de sexta, que Reginaldo e Alexandre nos receberam, a gente já adiantou quais eram os pontos que a gente queria a resposta. Então, algumas coisas ela já ficou sabendo e conversamos já bem sobre os pontos em questão. Então, pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro ponto, que é um ponto que crucial, mesmo que muitos tenham recebido já, Séfora, já tenham, mas tem alguns companheiros que não receberam, tem a questão ainda da prestação de conta e tudo mais. É sobre a questão do Fundef, né? Ele só vai finalizar quando todos e todas tiverem recebidos, né, seus valores e quando tiver a prestação de conta oficialmente entregue, para que a gente possa analisar e dizer que está tudo ok. Fora isso, ainda vamos dar essa pendência. Como é que ficou essa questão que foi debatida acerca do Fundef? Foram muitas pessoas que ligam aqui para o Simproja, que nos abordam onde a gente chega, perguntando sobre o pagamento da terceira parcela. Então, nessa reunião foi apresentado, né, um relatório com a lista, com as pessoas, não sei se está aparecendo, né, com as pessoas que pagamentos que estão sentenças judiciais, de 40% do GOAN. Então, eles buscaram a lista das pessoas que já receberam. Deram uma lista também dos pagamentos que já foram encaminhados para as finanças, para o dinheiro cair na conta do pessoal, para ser efetivado. E tem um outro relatório das pessoas que ainda faltam receber, bastante pessoas, né? Aqui tem várias folhas. E essas pessoas, ela disse que vai fazer um esforço grande para finalizar todos esses pagamentos até o final de agosto. Aí foi quando ela falou também que o problema que teve no sistema da prefeitura, né, que causou o atraso nesses pagamentos. Algumas pessoas que já eram para ter recebido agora no finalzinho de julho, início de agosto, então ficou para daqui um mês, por causa do problema no sistema de informática da prefeitura. Então, os pagamentos estão sendo encaminhados, que são por empenho. Agora, a questão
a questão da prestação de contas, que a gente vem cobrando desde o início, né? E aí ela disse, mas o que é a prestação de contas que vocês querem? Aí a gente explicou que é a prestação de contas de todo o dinheiro que caiu na conta, quanto rendeu, os detalhes, o detalhamento de tudo relacionado ao Fundef. Então, ela pediu para a gente reenviar o ofício que a gente já tinha encaminhado para a secretaria. A gente lembrou a questão do Ministério Público e ela ficou de rever isso e mandar para a gente. Também está aguardando a empresa que fez o levantamento dos dados do pessoal, e essa empresa, não sei se é hoje ou amanhã, vai conversar lá com a comissão do Fundef, e após essa conversa com a empresa, ela ficou de mandar para a gente essa prestação de contas. Eu espero que não demore, porque a gente já espera há 3 anos, praticamente, não é? Cefra, nesse caso, exemplo, tem uma questão, acho que está mais emergente nesse momento para a nossa categoria, são aquelas pessoas que ficaram o mês passado de receber, e a prefeitura ficou um compromisso de receber este mês. Aí você está dizendo o seguinte, por questão daquele ou do hack, problema do sistema que houve na prefeitura, eles não irão receber este mês por esta razão. Aí atrasou, e ela disse que vai tentar fazer todos esses pagamentos até o final de agosto. Provavelmente deve sair após o pagamento da folha, porque eles sempre dizem isso, que o Fundef só pode ser pago após a folha. Então, após a folha de agosto, então vai ser comecinho de setembro. Isso é o que ela nos disse, e a gente aguarda, estamos em alerta para ver se de fato vai acontecer dessa forma. Então, o sindicato vai ficar observando isso, e, de fato, próximo mês sai o pagamento de todos aqueles que estão com pendência. A questão dos herdeiros, Ronildo, a gente tem que lembrar que os herdeiros dependem muito da justiça, né? Então, cada caso é um caso, depende do que o advogado, dos encaminhamentos, né? Da justiça, não depende nem da secretaria somente. Ok? Pronto. Então, com esse ponto, a gente encerra essa questão do Fundef. Outro ponto que nós já temos a posição Simproja, mas nós já temos um posicionamento. Eu quero saber como é que ficou esse debate acerca, de fato, sobre o ponto ID, porque o que nós sempre colocamos, e nós estamos comprovando na prática, que o ponto ID é uma questão do sistema. Nós fizemos, o Simproja fez aquele levantamento com a categoria, com as suas necessidades, levamos isso para a secretaria para alteração, mas assim mesmo não conseguiu. O que é que ficou de fato, Cefra, com a nova secretária e a posição do Simproja com relação a esse ponto ID, e como é que ficou essa questão? A gente reforçou essa posição, que o ponto ID não agrada, não atendeu às necessidades da prefeitura, da Secretaria da Educação, e é um consenso. Isso aí é um consenso, quanto mais mexe, pior fica, e a gente disse assim, se a gente já concorda nisso, é necessário tomar as providências para essa substituição. Então, o que foi nos dito é que estão fazendo estudos, já estão fazendo pesquisas, no sentido mesmo já de ver um outro sistema, porque todos concordam que esse sistema não atende às necessidades da Secretaria da Educação. Agora, enquanto não tem esse sistema, então o esforço vai ser para que no próximo ano seja outro sistema. Mas até lá, reforçamos o acordo que já fizemos, que ninguém, saiu, tanto a antiga secretária disse isso a gente, como essa nova secretária, Mônica Andrade, reafirmou, ninguém vai ser penalizado por conta de falhas, de inconsistências do ponto ID. Agora, saiu uma resolução, né, dizendo o prazo para o registro de notas e frequência dos estudantes do segundo bimestre. E também o prazo para se fazer o registro do planejamento, do registro de aulas, que é novembro e dezembro. Mas aí, conforme eu falei no último Simproja em Ação, a gente defende que o trabalho seja realizado, mas eu chamei bem a atenção, essa data vai ser cumprida se o sistema permitir que seja feito. Então, o que foi dito, disse que notas e frequências não estão tendo muito problema, está funcionando, e se alguém tiver problema, aí vai ser analisado caso a caso a necessidade de estender esse prazo. Mas
O prazo está estabelecido, 29 de novembro e 12 de dezembro. Então, vamos ver se a gente consegue, se a categoria consegue terminar o ano, né, com esse sistema capenga, esse sistema precário, que ninguém gosta e ninguém concorda de continuar. O bom, Sérgio, que eu estou vendo dessa conversa é que saiu a posição que nenhum trabalhador em educação, nenhum professor será prejudicado Não. com relação, porque estava tendo, e o sindicato foi e cobrou, porque tinha um posicionamento da Secretaria de Educação, do pessoal da própria inspeção, mas quando a gente via lá na ponta, estava tendo alguns trabalhadores sendo penalizados por isso, tendo pressão para preencher uma coisa que já tinha tido um acordo. Então, Exato. É bom que reafirma este posicionamento. Com relação ao ponto ID, na resolução ficou definido que o segundo bimestre, com relação às notas e às frequências, deveriam ser preenchidas até o dia 9. Isso permanece ou houve alteração nesse debate que vocês tiveram na Secretaria da Educação? Olha, Ronildo, a gente achou que o prazo estava muito apertado, então reivindicamos que tivesse uma prorrogação e conseguimos uma prorrogação para o dia 16. Então, o pessoal tem até o dia 16 para registrar nota e frequência do segundo bimestre. Sem proja. Muito bom para a categoria isso, porque para mim o pessoal tem mais tempo de poder fazer esse registro. Um outro ponto, Cefra, que está sendo debatido, e é uma questão que eu não. Questão de longo ou médio prazo, médio e longo prazo, que são a questão da as infraestruturas das escolas. Então, tem vários pontos, tem várias escolas com várias situações desse sentido. Eu queria que você colocasse sobre esse ponto. Primeiro, na nossa negociação, a base lembra bem, nós lembramos, e foi um ponto da nossa pauta, que a gente gostaria de ter um cronograma, né, de ações que a Secretaria iria realizar com relação à infraestrutura e tudo mais. Como é que ficou esse ponto com essa nova secretária, nesse novo debate, nossa nova questão? O que é que ficou de conversa e de acordado sobre esses pontos? A gente foi mesmo assim, cobrando com muita força isso aí, porque a gente quer saber, a gente quer ir fiscalizar e acompanhar. Então, foi dito que a Superintendência de Gestão vai mandar esse cronograma para a gente. Tanto o cronograma das escolas que já foram reformadas e já foram atendidas, como o cronograma das escolas que estão em andamento as reformas, né? Também em relação aos ares condicionados, né? Que algumas já receberam, a gente recebeu uma lista inicial, mas depois daquela lista que a gente até comentou e divulgou, já outras já foram atendidas. O problema é que tem escola que não tem condições na rede elétrica de sustentar o ar-condicionado. Às vezes tem o ar-condicionado, mas não pode instalar. Então, isso aí vão ter que ser reformas estruturais da rede elétrica. Algumas dependem da CELP. Então, tudo isso elas... Neoenergia. O costume, né? Da CELP. Eu também só me lembro da CELP. Eu só CELP. chamo CELP. Eu também. Então, eles estão cuidando disso e vão mandar esses cronogramas para a gente também. Aquela empresa, estou falando... corrido. Não, pode falar. Aquela empresa que a gente ficou de aguardar uma licitação de uma empresa de ares condicionados para locação e manutenção e tal. Então, já finalizou e essa empresa também vai fazer um cronograma de instalações nas escolas também. Então, eles vão mandar para a gente também esse cronograma. Eles disseram, a gente vai enviar e a gente vai cobrar, né? Se demorar muito a chegar, a gente vai continuar cobrando. Eu acho que vai ter problema, Céfalo. Eu acho que o grande problema que se tem, porque eu já ouvi um debate no Estado também, que tem muitas escolas que têm os ares condicionados tranquilos, e a Neoenergia não está conseguindo dar conta de fazer tanto planejamento e a mudança da questão da rede elétrica. E se não tiver essa mudança, né, de todo o sistema, você não vai poder colocar o ar-condicionado nas salas, em tudo que é bom. Então,
eu acho que a prefeitura precisa pressionar a Neoenergia para que possa dar conta. Agora, Ronildo, a questão das reformas e da manutenção das escolas, a gente não está esperando milagre, porque ela mesma disse que a vontade era que fizesse tudo agora, rapidinho, mas vai se cumprir um cronograma, então algumas escolas, as mais que estão em estados piores, mais preocupantes, é que vão ser, e é isso que a gente quer também, né? Que a prioridade, aquelas escolas que estão com problemas maiores, com risco de vida para os estudantes, né? Então, a secretária, a Mônica, ela disse assim, a vontade da gente era fazer tudo ainda esse ano. Não sei o que é que vai dar, a gente está aguardando esse cronograma para acompanhar e ver o que é que vai ser possível ser feito ainda este ano, né? Diga, e a base vai ter que ter entendimento que, às vezes, eu acompanho uma escola, né, o Antônio Vieira, e a gente viu que estava tendo uma reforma lá e estava, ao mesmo tempo, os trabalhadores e os estudantes lá tendo as aulas e todo aquele equipamento, barulho, com cimento, então, ele ficava essa relação complicada de você ter um aprendizado, um ensino-aprendizado com esses detalhes. Então, eu não sei como é que a secretaria vai poder fazer, ao mesmo tempo, essas reformas com o encaminhamento das aulas. Precisa ter um bom senso de um lado e do outro para a gente dar a educação para poder resolver essas questões e não também criar problema para as aulas e os estudantes e os trabalhadores da educação. Nem as crianças, nem o pessoal adoecer, e também a categoria precisa se lembrar que se for suspender a aula, vai ter que repor, porque a gente precisa garantir os 200 dias letivos. Então, é o bom senso que deve prevalecer, realmente. Ô, Cefra, teve também uma questão da escola, assim, uma mais específica, eu quero colocar, porque houve algumas denúncias que chegou ao sindicato da escola Maurício Martins. Foi debatido, falado alguma coisa sobre essa escola? Sim, sim. Quando a gente falou das estruturas das escolas, a gente quis dar um exemplo assim grave, né, que eu chamou a atenção que os diretores nossos que foram lá na escola voltaram assim impressionados com a situação de insalubridade daquela escola, porque eles estavam na reforma, mas ao mesmo tempo a reforma foi interrompida, parou, e aí ficou com situação muito difícil, rato, com insetos, e o que elas nos disseram é que vai ser feita uma nova licitação, porque teve um distrato com a empresa que estava fazendo o serviço lá nessa escola, e também o problema dos ratos, dos insetos, é porque precisa de não é qualquer dedetização, é uma desratização. Aí precisa ter muito cuidado, justamente porque tem as crianças, então isso vai ter que ser uma empresa especializada. Nos disseram, após as nossas cobranças, que está sendo providenciado. Então, vamos também dar esse crédito e acompanhar e aguardar as soluções, porque o caso é grave, é muito grave. E nós vamos colocar os nossos diretores que mobilizam essa escola para ficar acompanhando. Sim. E para ter esse retorno. Outro ponto, Cefra, que ficou muito debatido, e tem os companheiros aqui da nossa direção, né, que ficam preocupados com relação ao GOAN, porque nós tínhamos no questão do GOAN uma formação, né? E está tendo algumas questões com relação a isso. Como é que ficou essa questão do GOAN com relação à formação desses profissionais? Nas negociações anteriores, a gente tinha firmado o acordo que o GOAN ia ter 6 formações durante o ano de 2024 e iriam ser alternadas entre online e presencial. O que acontece hoje é que no ano de 2024 ainda não houve nenhuma formação presencial. A gente cobrou e eles disseram que vão realizar. A cobrança foi feita, muita cobrança. Agora a gente está aguardando, né? Até porque foi um acordo firmado desde o ano passado, né? na negociação, e precisa ser cumprido. Cobramos. Cefra, tem uns trabalhadores que estão com desejo de... Não, do GOAN ainda tem... Tem um outro ponto? Sobre o GOAN?
Mas, sim, aí com relação ao Goan, Tem outro ponto, com Goan. relação a além dessa formação, outro ponto. Porque a gente reclamou também que nós recebemos demanda de escolas que estão com trabalhadores do Goan insuficiente, principalmente de infraestrutura. Né? O pessoal que faz a limpeza das escolas está com muita demanda e o número de trabalhador está pequeno. Isso tem umas regras, tem alguns critérios, mas o que foi dito também é que eles vão contratar uma nova empresa terceirizada para para completar esse quadro de Goan que está insuficiente. Então, fizemos a nossa cobrança, né? Tinha escola que tinha 4 pessoas de infraestrutura, uma saiu e não veio substituto, por exemplo. Então, o que elas disseram para a gente, porque Mônica estava acompanhada de 3 outras pessoas também da secretaria, e o que elas disseram foi que está dependendo dessa contratação de uma empresa terceirizada para ajustar o número ideal de trabalhadores e trabalhadoras nas escolas. E a preocupação que a gente tem sempre é que a gente percebe que, pelo caminhar que está sendo colocado e não fazendo concurso público para o Goan, é quase a extinção deste grupo e temos uma terceirização total desse segmento. Por isso que agora, como nós temos eleições agora, já foi definido todos os candidatos a prefeito, que a gente precisa, e aí é um ponto que tem que ter na nossa carta compromisso, que o Simproja sempre faz, de apresentar a todos esses candidatos que têm um compromisso em fazer um concurso público para o grupo do Goan. Essa pauta, Ronildo, está sempre na nossa pauta da campanha salarial educacional, é o concurso público. A gente conseguiu o concurso para professores e professoras, mas ficou em aberto essa questão do concurso público para o Goan. Isso é pauta do Simproja e é luta nossa, muita luta. E a gente precisa colocar para que eles possam ter o compromisso em fazer esse concurso. Veja, Cefra, nessa questão do concurso, teve o concurso dos professores, das professoras, e nós temos muitos companheiros e companheiras que desejam adentrar aqui na nossa rede, mas ainda tem um cadastro de reserva. Né? E muitos têm nos procurado, e você, o Simproja, em toda reunião, em toda mesa de negociação, sempre tem cobrado essa questão. Como é que ficou este ponto com relação ao cadastro de reserva? Será vai ser chamado mais gente? Isso parou? Qual é a intenção que se tem? A gente tem que lembrar que o concurso público sempre foi uma pauta do Simproja e que ele foi realizado por causa da nossa luta. Isso a gente não pode esquecer. E a gente comemorou. E o concurso ele tem validade para 2 anos. A prefeitura já chamou vários grupos do cadastro de reserva e tem sim um novo grupo para ser chamado em breve, não é? Mas a gente precisa continuar acompanhando. Inclusive, uma menina disse que é de um grupo da comissão do cadastro de reserva dos concursados, e ela fez contato comigo, e a gente marcou uma reunião para quarta-feira. Ela me disse que vem 10 pessoas aqui para o Simproja para a gente conversar, porque a gente não faz estardalhaço da luta que a gente está fazendo pelo cadastro de reserva, mas eles nunca foram esquecidos, a gente sempre está falando na mesa de negociação. E nessa última reunião que a gente teve, de novo, a gente perguntou e a resposta foi que está para ser chamado um novo grupo. O que está acontecendo, Ronildo, é que houve muitos concursos de várias redes e o pessoal assume e depois passa chamado para outra rede e desiste. Então, elas nos disseram que está tendo um fluxo grande, que a pessoa entra e desiste. E tem os prazos. Não é porque a vaga apareceu hoje, ele já pode chamar hoje. Tem o tempo que precisa esperar, né? E quando a pessoa é convocada, também tem o prazo para poder assumir, fazer exames médicos, tudo. Então, sempre tem um intervalo de um grupo para o outro. Mas eu soube que vai ser chamado um novo grupo, talvez até na próxima semana.
As informações que se tem, que se colocado aqui, há a possibilidade de ser chamado mais gente. E é importante, né? E assim, é uma luta do sindicato. O sindicato tem como princípio o concurso público. Então, aqueles que estão cadastro de reserva nunca fiquem pensando que a gente não deseja. A gente quer que todos e todos os trabalhadores da educação seja através de concurso público, porque são aqueles professores que vão ter a sua estabilidade aqui na nossa rede. E a nossa luta, Ronildo, diminuiu bastante o número de contratos temporários na rede. Agora, a gente nunca vai poder zerar, porque tem casos que o pessoal diz assim, mas em tal escola tem um contrato temporário, mas às vezes esse contrato está substituindo um efetivo que tirou licença para curso, que está de licença prêmio, licença médica. Então, tem casos que os contratos temporários vão permanecer. Agora, a rede de Jaboatão diminuiu bastante, graças à luta do Simproja. E assim, quando a gente vai para a CNTE, a gente percebe que um dos únicos sindicatos, né, poucos sindicatos que têm conquistado os concursos públicos é o Simproja. E a gente vê o quantitativo de pessoas da ativa, e tem sindicato aí em outros locais que a metade é exatamente contrato temporário. E a gente já conseguiu superar isso tranquilamente, pela nossa luta. Mas tem uma luta muito séria agora, Séfora, de que isso vem assim, nos tirando, desde a gente já vem debatendo isso há muitos anos, a CNTR já pautou até no próprio Supremo essa questão, e voltou novamente essa questão, esse problema do CREF, né, da exigência que eles tenham a carteirinha do CREF e do professor de Educação Física. Que é o Conselho Regional de Educação Física. Exatamente. E esse conselho, e Jaboatão fez assim, uma hora para outra, começou a exigir que esses professores apresentassem a carteirinha desse conselho. E como é que ficou isso? Assim, em meio de negociação, eles colocaram que não estariam cobrando, e depois a gente viu essa cobrança. O que é que a secretaria tem a dizer sobre esse ponto, sobre a questão do conselho? Quando a gente soube, de imediato mandou um ofício perguntando qual era o motivo que a Secretaria de Educação tinha mudado a posição, porque a Secretaria de Educação de Jaboatão concordou com a gente, após pesquisas, após muitas consultas, que não havia necessidade do registro do trabalhador de educação física no CREF. Aí, por que mudou? Então, a gente fez esse ofício e esse ofício não foi respondido. E a gente, na mesa de negociação, a gente cobrou isso. Por que não responde ao nosso ofício? E aí a secretária disse que, na verdade, foi uma solicitação da Procuradoria recomendando o registro e pediu para que fizessem um levantamento de quantas pessoas na rede teriam esse registro. Só que a forma como foi consultada a categoria parecia que estava obrigando a pessoa a se registrar. Então, ela disse que vai responder ao nosso ofício, um ofício que já faz alguns meses, alguns tempo que a gente enviou, e vai mandar em anexo também a correspondência da Procuradoria. Eu disse, mande, porque a gente precisa que o nosso jurídico faça essa análise para ver se a gente tem como rebater isso, porque a gente entende que o professor de Educação Física, ele faz licenciatura e ele é regido pelo Estatuto do Magistério, que não há necessidade de registro no CREF. Então, é uma luta nacional, né? E a gente vai analisar esses documentos e pedir para a assessoria jurídica fazer um parecer e ver que caminhos a gente pode tomar. Ô, Séfora, um outro ponto que nós queríamos debater é com relação ao estágio probatório, né? O que ficou debatido, discutido na mesa de negociação? A gente precisa lembrar que o estágio probatório é uma avaliação que o trabalhador passa nos 3 primeiros anos que se torna efetivo, da sua atuação em sala de aula. E aí o que estava acontecendo em Jaboatão é que as professoras que tiravam licença maternidade estavam tendo o seu estágio probatório interrompido e, consequentemente, prorrogado, né, quando voltava da licença maternidade. Bem como algumas pessoas que estavam tirando licença médica, porque a lei diz que determinadas licenças médicas é considerado como efetivo exercício, assim como a licença maternidade. A gente questionou e a secretaria publicou uma resolução
mas na resolução só falou em licença maternidade e também para adotante. Não citou a questão das licenças médicas. Então, a gente chamou a atenção para isso e eles disseram que vão republicar essa resolução já. Então, mais uma vitória então, nossa. Os trabalhadores, as trabalhadoras fiquem tranquilos que estágio probatório a pessoa tem os mesmos direitos de todos os efetivos. Não esqueçam que vocês fizeram um concurso. Exato. Céfala, estava tendo alguns problemas de relação, de comunicação entre assim, dois segmentos, entre a Secretaria da Educação e o próprio Simproja, né? Porque alguns ofícios, como você sempre colocou, estavam sendo enviados, não estava tendo respostas desses pontos. E um outro ponto que na nossa concepção era muito mais grave, era que a gente ia para a mesma negociação, discutia, tinha um acordo entre o sindicato e a Secretaria da Educação, mas parece que essa informação, essa decisão desse acordo não chegava lá na ponta, até internamente, dentro daqueles que fazem parte da Secretaria da Educação e até mesmo lá na escola, e ficava posições contraditórias. O que estava sendo negociado não era aquilo que estava acontecendo lá na ponta lá para os trabalhadores em educação. Como é que ficou essa relação? Porque se não tiver uma boa relação, né, de comunicação, né, entre o sindicato e a Secretaria de Educação, começa a travar algumas questões. E se o que for negociado entre o sindicato e a Secretaria de Educação não tá, na ponta não está sendo efetivado, dá a sensação de descumprimento de um acordo. Como é que ficou essa questão? Pois é, Ronildo, a gente sempre diz que o Simproja aposta no diálogo, e a gente tem um bom diálogo em mesa de negociação. A gente conversa, a gente argumenta, e muitas vezes os nossos argumentos são aceitos, são acatados, mas aí não são efetivados. Então, a gente chamou a atenção para esse detalhe, e a secretária disse que, a partir daquela reunião, que era a reunião que ela estava assumindo perante o Simproja, ia responder todos os nossos ofícios, porque o ofício é a comunicação institucional. É importante, é um documento, é um registro histórico, então a gente faz questão disso. Muita gente pode achar que é burocracia, mas é uma coisa que é necessária. Então ela assumiu que vai, a partir de agora, os ofícios vão ser respondidos. E a questão da comunicação, da mesa de do que é debatido na mesa de negociação com as pessoas que estão na ponta, que estão atendendo a nossa categoria, também é um problema muito grave. A gente citou o exemplo, por exemplo, a gente citou o exemplo do registro de nota de educação física, né? Desde 2018, que foi acordado através de documentos, com respaldo em documentos, em leis, que não é obrigatório ter o registro da nota de educação física se não existir o professor de educação física. E tinha diretora de escola e até mesmo algumas pessoas da normatização que estavam exigindo que os professores da turma, né, dos anos iniciais, colocassem nota de educação física. Isso não tem cabimento, isso não há necessidade. E aí foi o exemplo da falta de comunicação. Então, ela disse que ia orientar novamente a normatização em relação a isso, da educação física, mas eu chamei bem a atenção que o problema não era só esse era um exemplo, né? Ter muito cuidado quando a gente fechar uma negociação, essa informação chegar para quem vai atender a nossa categoria. Ok, Céfala, veja, com relação aos pontos que foram debatidos, discutidos em mesa de negociação, nós abordamos todos. Bem rapidamente, um resumo, né? Porque a reunião durou bem 3 horas. Disso. Eu bem sei como é essas reuniões, demora, o pessoal acha assim que a gente passou, a gente tem 2 minutos fala sobre aquele ponto, acha que só foi aquilo, é longo para se chegar a esse ponto. Mas nós já encerramos com relação a esses pontos. Mas temos 2 pontos para a gente abordar aqui, que também um deles você colocou, que é com relação ao 12º Colóquio Internacional Paulo Freire, que vai acontecer do dia 19 a 21 de setembro, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E aí,
conversou com a Secretaria de Educação para que ela possa comprar, né? É isso que a gente está querendo, comprar as vagas, né? Pagar as vagas para que os professores, os trabalhadores da educação de Jabotão possam participar desse encontro, né, internacional, um colóquio internacional. O mundo inteiro freiriano estarão aqui em Pernambuco, na cidade e na Universidade Federal de Pernambuco. E aí? Esse colóquio, Ronildo, é promovido pelo Centro Paulo Freire, que eu faço parte também da direção do Centro Paulo Freire. Eu e você estamos na organização desse colóquio internacional e eu não poderia perder a oportunidade de provocar a secretaria para comprar vagas, né? O Simproja já comprou algumas vagas, né? Mas a gente mandei para ela o ofício e a tabela de preços, tem preços diferenciados para quem compra pacotes, e ela disse que ia analisar e que ia pensar, porque o Colóquio Paulo Freire vem pessoas de vários países, palestrantes renomados, então é uma oportunidade ímpar de formação. É formação também para a categoria. E o que a gente quer é a melhor educação pública libertadora que a gente pode ter, né? Então, a gente está divulgando e convidando as pessoas a participarem. Eu espero que a secretaria compre um bom pacote. Eu acho que tem que comprar porque, vê bem, Paulo Freire, nos seus livros, coloca que quando ele era adolescente, criança, ele viveu no Jabotão, aqui no Morro da Saúde, tem a casa onde Paulo Freire morou. Então, o Jabotão tem que dar um exemplo para poder comprar e fazer com que os nossos trabalhadores da educação possam se fazer presentes. E por último, Céfala, veja, está sendo uma coisa assim. Semana passada a gente veio falar do companheiro Heleno, que ele tornou-se vice-presidente da Internacional da Educação, né? Foi uma festa, uma alegria, ainda hoje eu fico muito orgulhoso com esse cargo, né? O mundo inteiro elegeu o companheiro Heleno para ser o vice-presidente. É um orgulho para todos nós. Aí, essa semana agora, quando a gente vê no Diário Oficial, o companheiro Heleno agora resgatando aquilo, né? Porque Temer, né, e Bolsonaro tiraram os trabalhadores da educação do Conselho Nacional de Educação, principalmente o pessoal do Fórum e da CNT, eles foram retirados, ficou só lá o pessoal que é ligado às empresas, e agora o companheiro Heleno é membro do Conselho Nacional de Educação. E aí, Céfala? Mais um orgulho, né? Então, só está mostrando a força de Heleno como uma liderança em defesa da educação pública. Heleno está fazendo a defesa em caráter mundial, sem se descuidar das questões nacionais, né? As questões aqui do Brasil, e que nos afetam diretamente aqui enquanto Jaboatão, enquanto trabalhadores em educação. A gente está muito bem representado lá no Conselho Nacional de Educação, no MEC, né, Ronildo? Não, e assim, para a gente é Toda assim, semana tem uma novidade. Tem mais uma coisa, eu fico assim, e outra coisa, e veja, Céfala, a história, eu gosto da história, porque a história ele resgata e ele altera. Exemplo, na época de Temer, quando o Temer fechou, assim, tem pessoas que elevam e tem pessoas que rebaixam. Quando vou citar o nome dele, não, tem um deputado aí, né, que assumiu lá o Ministério da Educação, o Mendonça Filho, você disse, não, eu tenho que citar. Ele fez com que os trabalhadores saíssem do Conselho Nacional de Educação, acabou com o Fórum Nacional de Educação, e Heleno, como coordenador do Fórum Nacional de Educação, acharam conveniente não participar mais desse conselho, que o conselho não tem representação nenhuma da classe trabalhadora. E a história vem resgatar a participação da classe trabalhadora, poder debater, discutir juntamente os interesses. Para mim é um orgulho. E é uma luta nossa. E Heleno, essa pessoa que a gente admira tanto e que tem tanto conteúdo para fazer o debate conosco, estará na nossa conferência, na nossa 4ª conferência de educação do Simproja. Então, Heleno vai estar numa mesa junto com nada mais, nada menos do que a senadora Tereza Leitão. Olha, essa conferência nossa promete. Ainda tem Breno Altman, olha, eu tô tem muita gente boa, muita gente boa. Então, Céfala, aproveitando para encerrar mesmo o nosso
esse bate-papo, essa conversa aqui no nosso SimprojaCast, nesse estudo aqui maravilhoso, estudo Paulo Freire, né? Um estudo construído com todos nós. Inspirador. Peço para você fazer suas considerações finais, convidar o pessoal, né? Ontem tivemos as inscrições já do professor, foi uma fraude. Foi a gente rapidinho. colocou, 8 horas abrimos o link, 10 horas já tem encerrado tudo, o pessoal está procurando. A gente precisa ter um espaço muito maior para poder fazer esses encontros, né? E aí, as suas considerações finais, Céfala? Eu digo que o Simproja continua sempre vigilante, em alerta, para defender os interesses da categoria. E o pessoal aí, a nossa categoria, os associados e associadas ao Simproja, amanhã tem inscrição, vejam aí no cronograma qual é o segmento que vai se inscrever amanhã. Amanhã é que eu acho que vai ser rápido mesmo, viu? Porque o povo está com vontade de participar dessa conferência que está sendo preparada com tanto cuidado, com tanto carinho. Então, a gente só agradece ao povo que nos assiste e dizendo que em breve estaremos aqui novamente para conversar sobre as questões de interesse da categoria. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui participando. Para a semana, temos mais outro SimprojaCast com outros assuntos, tudo que for de interesse da classe trabalhadora, do sindicato e dos nossos trabalhadores da educação, estaremos aqui. Tá bom? E aí, para não encerrar, temos que encerrar com aquele sempre... Simproja firme na luta.